Preparem suas malas, vamos para as oitavas. O último a sair fecha a porta e o último é o Vasco da Gama. Nesse vídeo a gente vai comentar tudo sobre os últimos jogos da fase de grupos de Sul-Americana e Libertadores. O Flamengo ganhou de 3-0 em cima do Cusco dentro do Maracanã. O Fluminense também ganhou dentro do Maracanã em cima do La Guaira por 3-1. O Botafogo ganhou do Caracas FC fora de casa por 3-1 também. E o Vasco ganhou de 3-0 dentro de casa em cima do Barracas Central da Argentina. O Flamengo já está classificado para as oitavas de final da Libertadores e vai enfrentar o Cruzeiro. Já saiu o sorteio hoje ainda, aos meio-dia. O Flamengo pega o Cruzeiro na Libertadores. Desculpa. E a gente já vai comentar sobre esse confronto quando a gente for falar do Flamengo. O Botafogo pega o vencedor de Lanús e Cinciano nos playoffs da Sul-Americana. O Vasco pega o Independente de Medellín e, se passar, ele pega o Olímpia. O Fluminense pega o Rivadavia, um time, inclusive, que já estava no seu grupo nas oitavas de final de Libertadores. Vamos dissertar tudo sobre isso no vídeo de hoje e no finalzinho eu já vou falar as questões sobre Copa do Mundo. Valeu? Então deixa o like, segue o canal, acompanha aí tudo direitinho. Muito obrigado aí por tudo que vocês estão fazendo e siga lá pelota. Vambora. Vamos começar pelo Flamengo, que foi o primeiro a jogar. O jogo do Flamengo foi um jogo assim muito dominante, né? O Flamengo é um jogo de time só, né? O Flamengo dominou o jogo inteiro, toca a bola, constrói, toca a bola, chega na área, mas tinha pouca finalização, assim, pro que estava levando pro jogo, porque o Flamengo estava demonstrando, eu acho que tinha pouca finalização, muito pouco via o goleiro do Cusco defendendo, fazendo defesas difíceis e tal, no primeiro tempo principalmente. Né? Eu acho que estava faltando um pouco mais de criação. E eu acho que isso vem muito, por mais que a gente tenha jogadores no Flamengo que hoje conseguem não tá no mesmo nível, mas conseguem substituir o Arrascaeta, né, no Flamengo. Acho que o Flamengo ainda sente muita falta disso, porque o Arrascaeta é realmente um craque, é um jogador geracional do Flamengo, que vai estar aí nos livros de história com certeza, até se bobear mais pra frente, a gente vai até ver a estátua dele no Flamengo. Eu acho que é um jogador que merece isso, trouxe o Flamengo nessas últimas conquistas aí, e sempre é a cara do time, né? Então, camisa 10, enfim, não preciso elogiar tanto o Arrascaeta aqui porque ele dispensa comentários. Mas a gente vê essa falta, essa espaço vazio do time do Flamengo que deixa o Arrascaeta por conta da sua lesão, né? Inclusive o Arrascaeta ele foi convocado mesmo lesionado e pode ser até uma boa para o Flamengo, porque ele vai ser tratado lá. Então ele pode melhorar lá mesmo, ir para a Copa, fazer uma boa Copa e voltar para o Flamengo já melhorado. Só vamos ver se ele vai ter pique, ânimo, né, para jogar o resto do segundo turno do Brasileiro. A partida do Flamengo começa a ser achada por conta da falta do Paquetá. Quando o Paquetá entra no jogo, o jogo muda. Por quê? Porque é exatamente isso que eu estou dizendo. O Paquetá ele tem essa característica de achar passes difíceis. Né? Ele não tem a mesma característica do Arrascaeta, desculpa, de ser um jogador de meio de campo dentro da área ali. Ele não tem muito essa característica. Mas ele é um jogador que acha passes que a gente acha impossível, né? E ele, assim que ele entrou, o Flamengo, já logo 10 minutos depois, o Flamengo acha o seu golzinho com o BH. Inclusive é um jogador que eu queria dar um destaque aqui nessa partida. Porque ele jogou até o final praticamente. E jogando muito, cara, pressionando. O Bruno Henrique já tem uma certa idade, já tem um certo tempo de Flamengo também. E tá lá em cima jogando, se entregando, eu acho isso muito legal. Quero dar esse destaque para ele, né? Porque além dele fazer os 2 gols, né? Inclusive 2 gols de características de Bruno Henrique mesmo, ele jogou muito, ajudou bastante o Flamengo. E essa dupla que eles fizeram agora nesse segundo tempo, Bruno Henrique e Paquetá, foi nítido ali que ajudou o time. Né? Como o time já estava praticamente classificado, eu realmente concordo com o Leonardo Jardim com a opção de colocar algumas peças mistas no time. Inclusive o André, né, que é o goleiro novo do Flamengo, foi titular. Enfim, alguns jogadores ali que não são titulares normalmente entraram, tudo bem, ok, já está praticamente classificado,
o Flamengo, mesmo com o time misto, conseguiu segurar o cinturão, né, digamos assim, de ter a melhor campanha da Libertadores, dessa Libertadores, né? Eles não perderam praticamente. E, enfim, muito interessante aí ver isso. E falando em Libertadores, campanha, saiu agora o resultado, desculpa, o sorteio dos adversários dos cariocas em Libertadores e Sul-Americana. E o Flamengo caiu com o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou classificado em segundo lugar na Libertadores e pegou o Flamengo, que ficou classificado em primeiro lugar. O Flamengo vai decidir em casa, porque ele foi a melhor campanha e foi o primeiro lugar do seu grupo. Então ele pega o Cruzeiro. Nos últimos 10 confrontos do Flamengo com o Cruzeiro, foram 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e somente uma vitória do Cruzeiro. A última vez que o Flamengo se encontrou com o Cruzeiro numa Libertadores foi em 2018, nas oitavas de final. O Cruzeiro venceu fora de casa por 2-0 e perdeu de 1-0 dentro de casa para o Flamengo, mas ainda assim ficou classificado naquelas oitavas de 2018. Então esse é o retrospecto deles com o Flamengo. Na Libertadores, o Cruzeiro foi muito bem, né? O último jogo que jogou agora com o Barcelona de Guayaquil goleou de 4-0 e tem feito boas partidas juntando Libertadores e Brasileiro, né? Tá 7 jogos aí sem perder. Claro que isso é hoje. Até o jogo da decisão, muita coisa pode mudar. O Cruzeiro pode entrar numa complicação, mas por mais que eu acho muito difícil, o Cruzeiro pode entrar numa crise, pode entrar numa dificuldade, pode lesionar um jogador importante, como o Caio Jorge, como o Matheus Pereira, mas, por enquanto, esses são as estatísticas que nós temos, por enquanto, né, do momento atual. O Arthur Jorge também, que é o atual técnico do Cruzeiro, foi técnico do Botafogo, naquele 2024 histórico, é um ótimo técnico também e já está acostumado com Libertadores. Então vamos ver, é um confronto, concordo, e assim, acho que vai ser um dos confrontos mais complicados ali. Do que eu assisti o sorteio todo, de todos os confrontos da Libertadores, eu acho que dois cariocas têm os dois confrontos mais difíceis, que é o Fluminense e o Flamengo. Vamos falar do Fluminense mais pra frente. Botafogo ganhou do Caracas de 3-1. E assim, foi um jogo muito misto logo no começo. Outro time também que já entrou com time misto, porque já estava classificado no Sul-Americano. Não tinha necessidade realmente de começar com o time titular, tendo em vista brasileiro, tendo em vista jogadores que vão para a Copa, enfim. Tudo isso os treinadores estão analisando antes de começarem suas partidas, e brasileiro também, né? O Botafogo começa com um time muito misto, assim, muito devagar, e eu, desde o início do jogo, percebi uma coisa. O Botafogo criava muito pouco, e quando criava, não tinha qualidade técnica para finalizar de forma boa, assim, de forma qualificada. Logo no início do primeiro tempo, o Botafogo teve um contra-ataque com 3 jogadores do Botafogo, assim, o Cris Ramos e eu acho que era o Jordan Barreira do outro lado, e ele chuta para fora, assim, é assustador, porque se fizesse um gol, já podia controlar o jogo, porque o time era muito fraco, o time do Caracas é muito fraco. Não é bem fraco, ele é bem tecnicamente, mas ele não é um time com qualidade técnica que seria capaz de preocupar o Botafogo. Tanto que quando eles tiveram a vantagem no placar, não foi por mérito deles, né? Foi gol contra do Cris Ramos. Então, não é um time que se apresentou assim, muito perigoso, mas era um time pentelho. É aquele time que só vai te estressar. Ele não vai ganhar nada ganhando a partida. Ele não vai ganhar a partida, ele não tem como ganhar a partida, mas ele vai te irritar. Entendeu? Porque o seu time também colabora. E eu acho que o Botafogo tem parcela de culpa nisso. Nesse primeiro tempo, o Caracas foi um pouco superior ali em questão de chutes a gol, etc. E controle de posse. Então, já no segundo tempo, o Botafogo melhora. Por quê? Por causa da entrada do Medina. Medina é um dos jogadores titulares do Botafogo e colaborou muito com o Botafogo com esse início do segundo tempo para melhorar o jogo. Por quê? Assim que o Medina entrou, eu comecei a reparar que na área do Caracas estava tendo muita tabela e tudo passava por ele. Então todos os gols que tiveram passaram por ele, por tabela, por cruzamento, por tudo. Tudo que foi passou por ele. Então eu queria dar o meu destaque para ele, porque eu gosto mais de jogadores assim do que aqueles jogadores que só aparecem do nada e fazem um gol. É claro que é bem importante, né? Porque o que importa mesmo é bola na rede. Mas eu acho que, ao meu ver, eu gosto mais de ver um jogador quando ele entra e muda o jogo, quando ele assume a responsabilidade. E eu acho que o Medina foi um dos jogadores que capaz de fazer isso. E demonstra também o que eu estou dizendo, como o Caracas não era um time
muito assustador para o Botafogo, porque quando entra um jogador titular só, já muda completamente o jogo. Então, eu queria dar esse destaque para o Medina, né? E, enfim, Botafogo já está classificado nas oitavas de final e vai pegar o vencedor de Lanús e Cienciano. O Lanús, ele já tem ido mal na Libertadores, né? Desculpa. O Lanús tem ido mal na Libertadores, foi mal, perdeu acho que 3 jogos dos que ele disputou. Mas o retrospecto dele com o brasileiro é muito bom. É muito bom. Todos os times brasileiros que eles pegam, eles ganham. Então é uma coisa que tem que abrir o olho do Botafogo. Se o Lanús passar nesse jogo, tem que abrir o olho, porque com o brasileiro eles crescem. Lembra de final de Sul-Americana no ano passado, com o Atlético Mineiro? Quem pegou na final do Sul-Americana foram eles e eles foram campeões. Com o Flamengo, não precisa ir muito longe. Flamengo na Recopa, eles também. Então, assim, eles estão meio mal das pernas nos últimos jogos, mas eles com o brasileiro eles são osso, cara. Tem que abrir o olho. Se forem eles que vão passar. Se fosse esse ano, eu acho que já fica um pouco mais tranquilo pro Botafogo. Porque eles estão voltando pra Sul-Americana agora. Não foram mal no grupo deles, não. Mas eles estão voltando na Sul-Americana agora, então talvez o Botafogo já venha com uma maior moral, né? Não pode entrar de salto alto. Mas tem uma moral maior, já pode ficar mais confortável no jogo. Acho que dá pra passar. Se jogar sério, se jogar tranquilo, dá pra passar. Vamos falar agora do Gigante da Colina. O Vasco ganhou de 3-0 do Barraca Central. É o único time que não está com a sua vaga classificada ainda. Vai jogar os playoffs e já saiu quem vai jogar. Vou falar no final. O Vasco também foi um jogo muito parecido com o do Flamengo. Um jogo de time só. Né? O Barracas, como eu já tinha comentado aqui no último vídeo sobre, é um time extremamente fraco. Time extremamente fraco. Difícil de ver o jogo. Assim, muito ruim, muito ruim. E o Vasco, o jogo todo foi dominante, jogando bola, jogando bola. A única coisa que estava faltando ali, um pouquinho antes do primeiro gol do Adson, era o acerto no troca de passes. Assim, o Vasco estava errando passes de perto, assim, lançamentos, assim, essas coisas. Coisa básica de treinamento, estava errando e estava com dificuldade. Senão já tinha abrido o placar logo no início do jogo. Mas não demorou muito também para ter o primeiro gol. O lance foi num escanteio com o Adson. O Adson pegou na veia, fez o primeiro gol dele. E é um jogador que está merecendo muito tempo, porque independente de ser o Barracas, independente de ser qualquer outro clube, o Adson, desde que ele começou a ser titular e desde que ele entrou no segundo tempo, começou a ser uma peça importante para o Renato, ele é um jogador que se demonstra presente em todas as vezes que entra. Ele sempre está ali no meio, ele sempre está ali cortando, ele sempre está fazendo um cruzamento bom, está sempre ali, ele está sempre ali, sempre atrapalhando a defesa. E é esse tipo de jogador que o Vasco precisa. Uma característica, um jogador que tem essa característica parecida é o Andrés Gomes, só que o Adson é do lado direito, o Andrés é do lado esquerdo. E o Andrés também já tem decaído um pouco do nível. Eu imagino que seja por conta de Copa do Mundo, então eu não vou nem comentar sobre isso. As coisas todas vão mudar a partir depois da Copa, né? O Andrés tem essa característica de ser rápido, de ser ágil. Inclusive, ele muitas vezes fez isso, né? Pegou a bola e saiu correndo. Me lembrou muito o Carboneiro, quando o Vasco jogou com o Inter, quando perdeu de 4-1 fora de casa. O Carboneiro direto fazia isso. Pegava a bola no meio de campo e saía correndo para a área do rival. E ele fez isso muitas vezes. Por quê? Porque o Barracas é um time muito frágil, muito fraco. Então ele tinha mais essa liberdade para fazer. E mostra que, se o Vasco tivesse jogado com esse time principal, com outros clubes, como o Audax dentro de casa quando perdeu, com o Barracas lá fora, teria ganhado fácil e não precisaria ter poupado. Porque é simples, gente. Se você coloca o time titular e esse time titular abre 3-0 no primeiro tempo, 2-0, você pode tirar as peças mais importantes. Thiago Mendes, Andrés Gomes, Spinelli, Adson, entre outros, Paulo Henrique, lateral direita, enfim, qualquer outro. Você pode tirar esses caras, mas eles já vão estar acostumados de jogarem juntos. Entrosa. Entendeu? Esse para mim que é o maior erro do planejamento do Vasco da Gama. De você querer colocar time secundário para jogar uma competição tão importante, que é um título importante de qualquer forma, sendo que você pode aproveitar que você pegou uma fase de grupos fraca para jogar com o time titular, para ele se enturmar, para ele se entrosar e ter um campeonato brasileiro com mais entrosamento e mais rendimento. Só isso. Para mim, esse é o ponto. Esse é o que peca o planejamento do Vasco. E ainda tem outra coisa também que pecou no planejamento, que foi a prioridade para ter menos jogos, né?
O Vasco dispensou de todas as formas a Sul-Americana para evitar ter mais jogo no calendário. E agora vai ter mais, porque está no playoffs, não se classificou direto. Se focasse direito no planejamento e se classificasse direto na Sul-Americana, teria passado. Agora, só de sacanagem, eles não estão fora, estão dentro, mas vão ter que jogar mais 2 jogos. Então, é coisa do destino mesmo, né? Essas coisas acontecem. Quero dar um destaque aqui para a garotada que entrou. Né? O Renato colocou o Bruno Lopes, Avelar e Zucarello da base para jogar. Eu queria dar um destaque principalmente para o Bruno Lopes. É um jogador que eu acompanho há muito tempo já. Teve uma época que eu fiz a copinha do ano passado. Eu cobri a copinha e eu acompanhei o Bruno Lopes, que ele jogou durante um tempo na copinha do Vasco. E eu vi a qualidade que esse jogador tem. Eu acho que ele é uma promessa aí das grandes do Vasco da Gama. Se ele tiver oportunidade, ele pode ser uma oportunidade muito boa para o Vasco tanto de revelar mais um jogador, como o Ryan, por exemplo, como financeiro também, porque hoje o Brasil ele é o olho da Europa, né? Ele é a vitrine da Europa para a galera que olha e quer comprar, dá uma boa grana, obviamente, né? Acho que o Bruno Lopes é um dos jogadores que a gente precisa começar a guardar o nome. Então, falando de Sul-Americana ainda, como eu falei, o Vasco está nos playoffs, então eles vão jogar mais 2 jogos, um em casa e outro fora. Com quem? Com o Independente de Medellín. Lembra deles que fizeram aquela zona toda lá contra o Flamengo, lá na casa deles, que estão em crise e tudo mais? Esse é o time que o Vasco vai pegar. Saíram da Libertadores, vão jogar Sul-Americana. Assim, o time está em crise, mas os resultados não são tão ruins. Os últimos jogos deles foram muito bons, ganharam, empataram, só tem uma derrota, se eu não me engano, nos últimos 7 jogos. Eu acho que, assim, não é um jogo impossível, mas se jogar sério, dá para passar. Né? Eu acho que dá para se classificar para as oitavas. Se classificando nesse jogo, o Vasco pega o Olímpia. Time que o Vasco já pegou e perdeu de 3-1, né, fora de casa. Pega o Olímpia. É um time fraco, a gente já viu eles aqui. É um time fraco, né? O Vasco perdeu de 3-1 lá por pura incompetência. É um time muito fraco. E mesmo argumento do Independente de Medellín. Se jogar bem, se jogar sério, se jogar com seriedade, dá para passar, dá para se classificar para as oitavas e fazer parte da brincadeira, porque tá todo mundo brincando e o Vasco tá lá atrás. Né? Então ele tem que se organizar aí para ver se ele consegue participar dessa competição. Tricolor Carioca passou, meus amigos. Na Bacia das Almas, todo mundo achou que não ia ser, que não ia, e foi. Fluminense classificado para as oitavas de final da Libertadores da América, a prometida. Ganhou de 3-1 do Laguaira, dentro de casa. O Fluminense já começa assustando um pouco o Laguaira com um pênalti, que inclusive um pênalti bem marcado. Mas logo depois a torcida não pode nem comemorar, não consegue nem jogar a cerveja para cima ainda no estádio. Gol deles. Num lance assim, sinistro. Defesa avançada, o Gemes tomando aquele drible ridículo, defesa se jogando, ridículo. Lance ridículo do gol dele, ridículo. E aí a torcida já sente, né? Já fala, porra, a gente precisando de resultado, esses caras fazem essa merda aí. Meu Deus, a gente precisando passar e os caras fazem uma vergonha dessa. Mas o Fluminense não cai de rendimento. Eu queria dar um destaque aqui para 2 jogadores. 2 jogadores e um background, né, que eu gosto de chamar. Background, que é o jogador que não está dentro de campo. Queria dar o destaque para Martinelli e Lúcio Acosta, obviamente, que foram maestros do jogo. Sim, o Fluminense, se hoje eles têm um criador, uma mão na roda, um pintor, é Martinelli e Lúcio Acosta. Martinelli estava fora, voltou. Lúcio Acosta também estava fora, voltou. E aí é que entra o meu jogador de fora. Filé. Filé é o preparador físico do Fluminense, né? O fisioterapeuta, o cara que cuida da galera que está lesionada. O Lúcio era para ter demorado depois da Copa para voltar para o Fluminense. E voltou agora. O Martinelli também. E tá aí já jogando em campo, jogando pra cacete. Então eu quero dar o meu destaque aí pro Filé. Parabéns, Filé, pelo seu trabalho, ajudando aí o Tricolor Carioca a se classificar. Hoje, se o Fluminense está classificado nas oitavas, é muito por conta do Filé. Eu gosto muito do Filé. O Filé tem aquela história com o Romário, né? Tem aquela história com o Ronaldo. E eu gosto muito do Filé. Um dos personagens que a gente pouco fala,
mas é importante para o nosso futebol brasileiro. E é isso, o Fluminense não se decaiu, não caiu o seu nível, jogou os 90 minutos mantendo o seu nível, mantendo o resultado, querendo o jogo. E o terceiro gol do Canal foi bonito, hein? Eu gostei. Meteu aquela canetinha ali. Para mim, aquele lance ali com o Lúcio Acosta um pouco antes era pênalti, mas como foi gol, o árbitro deixou passar. E é isso, agora o Fluminense está classificado, graças a Deus, o Fluminense passou do Bênção João de Deus, né? Passou, tá nas oitavas e pega o Rivadavia. Replay, o Rivadavia estava no seu grupo, inclusive passou direto como primeiro, né? Invicto praticamente, não perdeu na Libertadores. E eu considero que é um dos rivais mais difíceis aí dessa Libertadores. Por quê? O Rivadavia, além de estar extremamente bem no Campeonato Argentino, como eu falei, está muito bem na Libertadores. É um time revelação, assim, praticamente, é como se fosse um Mirassol nosso. Assim, o Mirassol aparece do nada, já chega competindo por Libertadores. O Rivadavia também, chega do nada, já chega competindo por Libertadores e por Campeonato Argentino. Então, é um time que o Fluminense tem que abrir o olho. O retrospecto para o Fluminense, inclusive, não é muito bom, né? Empatou lá e perdeu aqui dentro de casa. Então, mas é claro, o oitavas de final é muito diferente. O Hulk já vai estar disponível para jogar pelo Fluminense. Muita coisa vai ser diferente nesse confronto. Vamos ver se o Fluminense passa para as quartas de final. E é isso. Eu não sei vocês, mas eu gostei muito do que foi feito aí nesse sorteio. Seria mais interessante ainda se tivesse um Fla-Flu em oitavas de final de Libertadores. Imagina isso? Mas o destino está separando um negocinho maneiro pra gente. Vai sendo mais semi. Imagina? Ia ser quente. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu tinha falar sobre Copa. Vou explicar. No domingo, 6h30, vai ter um amistoso do Brasil e Panamá. Assim que acabar o jogo, eu venho fazer uma crítica rápida aqui, uma crônica rapidinha sobre a partida em formato de shorts aqui no canal. Então, o vídeo mesmo vai ser feito depois, no dia seguinte. Mas eu venho fazer uma crônica rapidinha sobre o que está acontecendo, sobre como foi o jogo, minhas visões sobre o jogo e tudo mais. Vai ser bem rapidinho, eu faço uma crônica sobre o amistoso. Por quê? Nesse mesmo dia vão ter jogos do Brasileiro. O Vasco e o Fluminense vão jogar nesse mesmo dia, né? Então eu tenho que manter ligado para ver esses jogos, para comentar na segunda-feira sobre esses jogos. Então, para eu não perder o fluxo, eu venho aqui comentar sobre esse jogo no domingo ainda, no mesmo dia, tá bom? Sábado o Flamengo joga, o Botafogo joga normalmente, tudo normal. A gente vem aqui na segunda-feira para comentar sobre esses jogos. E como eu falei, no domingo tem seleção brasileira. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para quem gosta de futebol e para quem gosta de comentários de futebol. E espero que eles gostem dos meus. Um beijo, uma boa semana para você. Até segunda. Tchau, tchau.